Olá! Quando a gente pensa no livro do Apocalipse, o que normalmente vem à nossa mente? Provavelmente imagens fortes, né? Bestas que saem do mar, anjos guerreiros, rios de sangue e, claro, a ideia do fim do mundo. Por séculos, esse texto tem sido uma fonte inesgotável de fascínio, de esperança e também, vamos ser honestos, de muito medo. Mas a pergunta de US$ 1 milhão é: o que ele realmente significa? A resposta, e isso pode ser surpreendente, depende inteiramente de como nós o lemos. Nesta nossa análise, o objetivo não é decifrar o livro em si, verso por verso. A gente vai fazer algo mais fundamental. Nós vamos investigar as diferentes chaves, as diferentes ferramentas que foram criadas ao longo da história para tentar abrir os segredos desse livro. Vamos explorar as abordagens de interpretação que não só tentam explicar um texto antigo, mas que, no processo, acabaram moldando a história do pensamento ocidental, a política e a cultura de uma forma que a gente mal consegue imaginar. Antes de mergulhar de cabeça nas diferentes escolas de interpretação, a gente precisa parar e encarar uma pergunta que é a base de tudo. E a pergunta é essa: um texto pode ter múltiplos significados? Parece simples, mas a forma como respondemos a ela muda absolutamente tudo. Pensa no famoso número 666. Dependendo da chave que a gente usa, ele pode ser o imperador Nero, uma crítica velada ao Império Romano do século I, ou pode ser uma instituição moderna, como alguns reformadores viam o papado, ou quem sabe seja apenas um símbolo atemporal, universal de todo poder que se opõe a Deus. A resposta que damos a essa pergunta inicial define todo o resto. Ela determina se o Apocalipse é um livro sobre o passado, sobre a história que se desenrola diante de nós, sobre um futuro catastrófico, ou talvez sobre tudo isso ao mesmo tempo. Essa é a questão fundamental da hermenêutica, que é a arte e a ciência da interpretação. Então, para organizar nosso pensamento, o nosso caminho hoje vai ser este. Primeiro, a gente vai entender por que interpretar qualquer texto antigo, especialmente um como Apocalipse, é um desafio colossal. Em segundo lugar, vamos explorar uma metáfora-chave que vai guiar toda a nossa discussão. A ideia de que um texto pode ser visto como uma janela ou como um espelho. Com essa base teórica bem sólida, aí sim a gente vai mergulhar de cabeça nas 4 grandes escolas de interpretação: a preterista, a historicista, a futurista e, por fim, a idealista. Preparados? Vamos começar! Muitas vezes, a gente pensa no ato de ler como algo quase mecânico, né? A gente decodifica as letras, junta as palavras e pronto, o significado aparece. Mas, como o acadêmico G. Desrosiers aponta, pensar assim é um engano. É como dizer que entender de mecânica quântica é a mesma coisa que simplesmente saber o alfabeto. A verdade é que a compreensão profunda de um texto, especialmente um que vem de uma cultura tão distante no tempo e no espaço, é uma das atividades mentais mais complexas e sofisticadas que existem. Ler não é apenas ver o que está escrito, é, na verdade, construir ativamente o significado. A gente pode imaginar esse processo como um gigantesco jogo de telefone sem fio que atravessa 2 milênios. É um processo cheio de ruídos e possíveis distorções. Primeiro a gente tem o emissor, o autor, que a tradição diz ser João de Patmos. Ele vivia em um contexto específico. O Império Romano do primeiro século tinha uma intenção ao escrever, estava imerso em um ambiente cultural e religioso. Depois temos a mensagem em si, o livro do Apocalipse, com seu formato único, que é uma mistura de carta, de profecia e de um gênero literário que chamamos de apocalíptico, cheio de símbolos e visões. E por último, na outra ponta, estamos nós, os receptores. Nós chegamos ao texto com toda a nossa bagagem do século XXI, nosso conhecimento científico, nossas crenças teológicas, nossos pressupostos culturais. A distância entre nós e João, esse abismo cultural e temporal, é o que torna a tarefa de interpretar o Apocalipse algo tão, mas tão monumental. Certo. Se a gente concorda que a tarefa é monumental, a pergunta natural é: por onde começamos? A gente começa com uma questão fundamental, uma questão que vem antes mesmo de abrir o livro. É uma pergunta sobre a própria natureza do texto que temos em mãos. E é exatamente aqui que a filosofia da interpretação, a hermenêutica, entra em cena. Ela nos oferece um arcabouço, uma estrutura para pensar sobre o que nós estamos fazendo quando dizemos que estamos lendo ou interpretando. A comunicação humana nunca é perfeita. Ela é sempre mediada, cheia de ruídos, filtros e abismos. Reconhecer essa complexidade toda não é um sinal de fraqueza, mas sim o primeiro passo essencial para uma interpretação mais honesta e responsável. E toda essa questão filosófica complexa pode ser resumida em 2 metáforas muito poderosas. O texto que a gente lê é uma janela ou é um espelho? A resposta que damos a essa pergunta, seja de forma consciente ou, na maioria das vezes, inconsciente, vai definir toda a nossa abordagem, todo o nosso método. A questão é: estamos tentando olhar através do texto para enxergar o mundo do autor, sua realidade, sua intenção?
Ou estamos olhando para o texto e, no fim das contas, vendo um reflexo de nós mesmos, do nosso tempo, das nossas próprias angústias e esperanças? Vamos detalhar um pouco mais essa ideia. Se o texto é uma janela, ele é, idealmente, transparente. O nosso objetivo como intérpretes é limpar essa janela de toda a poeira, de todas as nossas sujeiras, os nossos preconceitos, para conseguir ver com clareza o que está do outro lado, a intenção original do autor, o seu contexto histórico. Nessa visão, o significado é algo a ser descoberto, como um arqueólogo que encontra um tesouro escondido. Por outro lado, se o texto é um espelho, ele é, por natureza, reflexivo. Ao olharmos para ele, o que vemos é a nós mesmos. O foco se desloca completamente do autor para o leitor e sua experiência. Aqui o significado não é descoberto, ele é criado no ato da leitura. Existe uma citação brilhante e um tanto sarcástica de George Tyrrell, de 1909. Ele disse que muitos acadêmicos de sua época, ao olharem para o fundo do poço da história em busca do Jesus histórico, viam apenas o reflexo de seus próprios rostos. É uma crítica devastadora que mostra o grande perigo da abordagem do espelho levada ao extremo. Essa abordagem da janela que busca a objetividade histórica está intimamente ligada a um conceito crucial da crítica bíblica moderna, um termo em alemão, Sitz im Leben. A tradução literal é situação de vida ou lugar na vida. Essencialmente, é sobre fazer um trabalho de detetive histórico. É tentar reconstruir com o máximo de precisão possível o mundo original em que o texto nasceu e para o qual ele foi escrito. Para os defensores dessa visão, entender o Sitz im Leben do Apocalipse, a perseguição sobre o Império Romano, as disputas teológicas locais, a economia da Ásia Menor no século I, é a chave mestra, a única que pode, de fato, destrancar o seu significado original. Todo esse debate sobre janela e espelho nos leva a 3 lugares possíveis onde o significado de um texto poderia residir. O primeiro lugar é no autor. A ideia aqui é que a interpretação correta é aquela que recupera a intenção original do escritor. É uma busca nobre, mas a crítica é óbvia. Como a gente pode saber com certeza o que alguém realmente quis dizer há 2000 anos? É uma tarefa quase impossível. A segunda opção é focar no texto em si. A ideia é que o significado está contido nas próprias palavras, na estrutura, independente do autor ou do leitor. O problema é que isso ignora que nós, leitores, não somos robôs passivos. A gente participa ativamente da construção do sentido. E a terceira possibilidade é focar no leitor. O significado é o que o texto significa para mim. Mas isso nos leva a um beco sem saída, o do relativismo total, onde o texto pode significar qualquer coisa para qualquer pessoa. E no fim das contas, se ele pode significar tudo, ele acaba não significando nada. É justamente nessa tensão entre o texto e leitor que surge uma visão mais equilibrada, que foi brilhantemente resumida pelo estudioso David Barr nesta citação. Textos controlam as leituras, mas os leitores também o fazem. O que isso quer dizer? Quer dizer que o texto impõe limites, ele não pode significar qualquer coisa. A cidade da Filadélfia, mencionada no Apocalipse, não pode ser a cidade que fica nos Estados Unidos. O próprio texto proíbe essa leitura. Mas, ao mesmo tempo, o leitor participa ativamente, trazendo suas perguntas, seu contexto, sua bagagem. É nesse diálogo, nessa dança entre as restrições do texto e a participação do leitor, que a interpretação verdadeiramente acontece. E agora, com esse kit de ferramentas teóricas em mãos, a gente está finalmente pronto para analisar como diferentes grupos, ao longo da história, tentaram decifrar o Apocalipse. Vamos começar pela primeira grande abordagem. A nossa primeira parada é na abordagem preterista. Essa é a visão que hoje é favorecida por muitas das chamadas denominações históricas, como a Igreja Católica, a Anglicana e muitas igrejas de tradição reformada, como a Presbiteriana. A ideia central aqui é, ao mesmo tempo, simples e muito poderosa. A maior parte do drama, das visões e das profecias do Apocalipse não é sobre o nosso futuro, mas sim sobre eventos que já aconteceram, que já são passado, principalmente no século I da era cristã. A palavra preterista vem diretamente do latim, de praeteritus, que significa literalmente passado. Para essa escola de pensamento, o Apocalipse foi escrito primariamente como uma carta de consolo e de encorajamento para cristãos que estavam sofrendo uma perseguição brutal sob a tirania do Império Romano. Portanto, a Grande Babilônia, do capítulo 17, não é uma cidade futura, é um codinome para Roma. A besta, do capítulo 13, não é um futuro ditador mundial, mas sim uma representação do imperador Nero, ou talvez Domiciano. O foco está quase inteiramente nos eventos que levaram à destruição de Jerusalém no ano 70 d.C., ou, numa variante um pouco mais ampla do preterismo, na queda do próprio Império Romano do Ocidente, no século V. Agora, a origem dessa visão é onde a história fica realmente fascinante.
O preterismo não nasceu na Igreja Antiga, como muitos poderiam pensar. Ele nasceu no fogo de uma batalha teológica ferrenha lá no século XVI. Imaginem a cena. A Reforma Protestante está em pleno andamento. Intérpretes como Lutero, Calvino e outros olhavam para as profecias do Apocalipse e identificavam o papado como a besta ou anticristo. Era uma acusação teológica muito poderosa. A Igreja Católica, no movimento que a gente conhece como Contra-Reforma, precisava desesperadamente de uma defesa, de uma contra-argumentação. Foi aí que um jesuíta espanhol chamado Luís de Alcazar desenvolveu o sistema preterista. A lógica dele foi genial. Se o Apocalipse se cumpriu inteiramente com a queda do Império Romano lá no passado, então ele não pode de forma alguma ser sobre o papado medieval ou renascentista. Foi uma manobra teológica brilhante, nascida diretamente da controvérsia. E qual é a grande força dessa visão? Sem dúvida, é que ela leva o contexto original, o Sitzenleben, extremamente a sério. Ela insiste, corretamente, que a mensagem do Apocalipse precisava ser compreensível e relevante para as 7 igrejas da Ásia Menor que a receberam originalmente. Mas e as fraquezas? Elas também são significativas. Se quase tudo já aconteceu, o que a gente faz com as promessas grandiosas de uma vitória final e cósmica de Cristo, da criação de novos céus e nova terra? Será que a queda de Roma realmente esgota o significado dessas passagens? E outra questão, essa abordagem não corre o risco de transformar o Apocalipse em uma peça de museu, um documento histórico interessante sobre o século I, mas com pouca ou nenhuma relevância direta para nós hoje? É uma pergunta que o preterismo tem dificuldade em responder de forma satisfatória. Agora, vamos para a segunda grande escola, a historicista. Se a visão preterista amarra o Apocalipse firmemente ao passado, o historicismo o transforma em um mapa profético contínuo. É como se o livro fosse um roteiro que cobre toda a história da Igreja, começando no século I e se estendendo até o momento presente do intérprete. Essa foi a visão dominante dos reformadores protestantes e reinou no pensamento protestante por séculos. A premissa fundamental aqui é que os símbolos do Apocalipse, os selos, as trompetas, as taças, correspondem a eventos e períodos históricos específicos. Por exemplo, a ascensão do Islã, as invasões bárbaras, as cruzadas, a Reforma Protestante, a Revolução Francesa, as guerras mundiais. Uma característica muito marcante e um tanto suspeita é que o intérprete historicista, curiosamente, sempre se vê como o personagem principal no ato final da peça da história. O livro se torna uma espécie de crônica simbólica da civilização ocidental, e o intérprete acredita ter a chave para decodificar os jornais de hoje nas páginas antigas de João de Patmos. O grande arquiteto dessa visão, quem realmente a sistematizou, foi um monge cisterciense do século XII chamado Joaquim de Fiore. Ele desenvolveu um sistema complexo que dividia a história em eras, a Era do Pai, a Era do Filho e a vindoura Era do Espírito Santo, e acreditava que podia mapear essas eras nos símbolos do Apocalipse. Sua influência foi gigantesca e duradoura, criando uma tradição de interpretação que via a mão de Deus diretamente nos eventos políticos e religiosos da Europa. Foi ele quem forneceu o método, o ferramental, que figuras como Lutero e Calvino usariam séculos mais tarde para identificar seus adversários, principalmente o papado, nas profecias bíblicas. O apelo do historicismo é inegável. Ele oferece um senso de propósito, de que a história não é um caos sem sentido, mas um plano divino se desdobrando. E ele leva a sério o aspecto preditivo do livro. Mas as suas fraquezas, quando a gente olha de perto, são fatais. Primeiro, é uma visão incrivelmente eurocêntrica. Quer dizer que Deus só se importava com a história da Europa? E a história da China, da Índia, dos impérios pré-colombianos nas Américas? Eles ficam de fora do plano profético? Segundo, assim como o preterismo, que sentido essa leitura faria para os cristãos do século I? Absolutamente nenhum. E o maior problema de todos, essa abordagem tem um histórico terrível de previsões que falham miseravelmente. As datas chegam e passam, nada acontece, e os mapas precisam ser constantemente redesenhados, alimentando um ciclo vicioso de especulação sem fim. Chegamos agora à abordagem que é, de longe, a mais popular e influente nos dias de hoje, especialmente no mundo evangélico, tanto no Brasil quanto no exterior. A abordagem futurista. Se o preterismo olha para o passado e o historicismo para o fluxo contínuo da história, o futurismo dá um salto gigantesco. Ele projeta quase todo o conteúdo do Apocalipse, do capítulo 4 em diante, para um período relativamente curto e muito intenso de eventos que ainda estão por vir, bem no fim dos tempos. A espinha dorsal desse sistema todo é uma interpretação bem específica de um versículo, Apocalipse 1, versículo 19, onde Jesus diz a João:
Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Os futuristas dividem o livro assim. Primeiro, as coisas que viste, é o capítulo 1, a visão de Cristo. Segundo, as que são as cartas às 7 igrejas, nos capítulos 2 e 3, que muitas vezes são vistas não só como igrejas literais, mas também como 7 eras sucessivas da história da igreja. E a frase-chave é a terceira, as que hão de acontecer depois destas. Para o futurista, isso significa que tudo do capítulo 4 até o final do livro acontece depois da era da igreja, num futuro dramático, geralmente após um evento chamado arrebatamento. Isso cria um grande parêntese na história, que é a era da igreja, e projeta quase todo o livro para um futuro próximo. Esse sistema vem com um vocabulário próprio que muita gente já ouviu falar. Temos o dispensacionalismo, um sistema teológico popularizado no século XIX pelo irlandês John Nelson Darby, que fatia a história em diferentes épocas ou dispensações. Temos o pré-milenismo, que é a crença de que a segunda vinda de Cristo vai acontecer antes do reino de 1000 anos na Terra. Ligado a isso, temos o arrebatamento, a ideia de que a igreja será retirada da terra antes de um período de caos conhecido como a Grande Tribulação, que duraria 7 anos. E o motor que faz tudo isso funcionar é um princípio de interpretação que prioriza uma leitura literal. Se o texto fala de um exército de 200 milhões de cavaleiros, a tendência é acreditar que serão 200 milhões de soldados literais. As forças do futurismo são bem claras. Ele oferece uma esperança muito vívida e concreta na vitória final de Cristo, e leva o caráter profético do texto muito a sério. Mas as críticas a essa abordagem também são muito sérias e práticas. Assim como as outras, ela torna grande parte do livro irrelevante para os seus primeiros leitores no século I. Mas as implicações vão além. Se o mundo precisa piorar cada vez mais para que Jesus volte, isso não poderia levar a uma certa apatia em relação aos problemas do mundo, como guerras, pobreza e crises ambientais? Uma mentalidade perigosa de quanto pior, melhor. E a ênfase em escapar da tribulação pode criar uma mentalidade de nós contra eles, gerando um alarmismo constante e especulações sem fim sobre quem é o anticristo da vez a cada nova crise geopolítica. São questões que precisam ser pensadas. Por fim, chegamos à nossa última grande escola, a idealista, também conhecida como simbólica ou espiritual. Se as outras 3 abordagens tentam, de alguma forma, amarrar o Apocalipse a eventos específicos na linha do tempo da história, seja no passado, no presente ou no futuro, o idealismo corta essa corda. Ele desvincula o livro de qualquer evento histórico específico para enxergá-lo como um grande drama simbólico sobre verdades espirituais que são válidas e relevantes em todas as épocas da história. Pensem no Apocalipse não como um jornal do futuro, mas como uma grande obra de arte, como o quadro Guernica de Picasso. Picasso não pintou o bombardeio da cidade espanhola com precisão fotográfica. Ele capturou a verdade universal e atemporal do horror da guerra, do sofrimento e da esperança. Para o idealista, o Apocalipse funciona de forma parecida. A Babilônia não é Roma nem uma cidade futura específica. É o símbolo de todo o sistema mundano, corrupto e idólatra de qualquer época. A besta é a personificação de todo poder político arrogante que se coloca no lugar de Deus, seja no século I ou no século XXI. A mensagem é, portanto, atemporal. A grande força dessa abordagem é, sem dúvida, a sua relevância universal. Ela torna um livro aplicável a qualquer cristão em qualquer lugar, em qualquer tempo. Ela também escapa de forma elegante de todas as armadilhas da especulação, das datas marcadas e das previsões fracassadas. Mas, ao fazer isso, ela corre um risco muito grande, o de esvaziar o texto de sua urgência e de sua especificidade original. A pergunta que fica é: por que João se deu ao trabalho de escrever para 7 igrejas específicas com problemas históricos reais e concretos, se a mensagem era apenas um conjunto de princípios abstratos e atemporais? O perigo aqui é que o Apocalipse se torne tão genérico, tão etéreo, que perca o seu poder de confronto e a sua particularidade histórica. Este quadro ajuda a gente a sintetizar e visualizar nossa jornada. Vejam como cada abordagem se relaciona com a história de uma forma diferente. O preterista ancora tudo no passado, no século I. O historicista vê um filme contínuo da história ocidental. O futurista espera ansiosamente pelo gran finale. E o idealista assiste a uma peça de teatro cujos temas se repetem eternamente. O foco principal também muda drasticamente. Da audiência original para o tempo do próprio intérprete, para o futuro próximo ou para uma atemporalidade. Cada abordagem, como a gente viu, maximiza a relevância do texto para um ponto diferente no tempo e cada uma teve os seus grandes campeões, suas figuras-chave que a desenvolveram e popularizaram.
Então, depois de tudo isso, onde a gente fica? Será que precisamos escolher uma e descartar as outras três? Hoje em dia, muitos estudiosos e intérpretes sérios argumentam que a resposta não é um ou outro, mas talvez um pouco de todos os anteriores. A abordagem que talvez seja mais rica e equilibrada é aquela que enxerga o Apocalipse como uma tapeçaria complexa, tecida com fios do passado, do futuro e da eternidade. Uma leitura que, ao mesmo tempo, respeita profundamente o contexto original do século I, como faz o preterismo, reconhece seus temas universais sobre poder, idolatria e esperança, como faz o idealismo, e mantém viva a esperança em uma consumação final e vitoriosa da história, como faz o futurismo. No final das contas, a pergunta que fica para cada um de nós é: qual dessas chaves oferece interpretação mais completa para o Apocalipse? Ou será que a verdadeira resposta não está em uma única chave, mas na habilidade de usar uma combinação delas? A busca pelo significado do Apocalipse, como a gente viu, nos diz tanto sobre o texto quanto sobre nós mesmos, os intérpretes. A chave que a gente escolhe para tentar abrir essa porta revela muito sobre o que estamos procurando, seja uma confirmação histórica para nossa fé, um mapa para nos sentirmos seguros em relação ao futuro, ou consolo e força para os desafios do presente. E essa talvez seja a revelação mais importante de todas.